Oi pessoal, tudo bom? Prazer, meu nome é Adriano. Vim aqui para apresentar para vocês um pouco sobre o meu curso que eu criei chamado de Decodificação da Inteligência Inata. Queria antes de apresentar o curso falar um pouco sobre a minha formação. Eu sou fisioterapeuta sou especialista em tratamento de dor. E o que eu observei dentro da minha prática, é que quando eu comecei a atender pacientes com dor, ahn, eu tinha ótimos resultados com alguns pacientes e outros pacientes eu via que por mais que eu entendesse toda a biomecânica, toda a fisiologia por trás do paciente, eu tratava o que eu achava como causas e o paciente não evoluía. E aí eu via a necessidade de trabalhar as questões emocionais. E aí depois eu comecei a fazer uma série de cursos, entre eles microfisioterapia, depois estudei a nova medicina germânica, alguns conceitos sobre ciclos, e aí eu criei o que eu chamei de, eu criei um compilado dessas técnicas e somei com outras técnicas que eu aprendi e criei esse curso chamado de Decodificação da Inteligência Inata. Então, vim aqui para apresentar um pouco sobre esse curso para vocês. Bom, esse curso vai trabalhar então a relação entre os problemas físicos e a sua origem emocional, uma abordagem a partir das leis da nova medicina germânica. Então, vamos falar um pouco sobre a decodificação da inteligência inata. Bom, antes de mais nada, vamos entender então o que significa a decodificação da inteligência inata. Por que desse nome? Então vamos começar pelo significado da palavra inato. O que é o inato então? O inato é um adjetivo que tem como significado que faz parte do indivíduo desde o seu nascimento, que nasce com o indivíduo inerente, o que é congênito. Então é tudo aquilo que o indivíduo já nasce, que ele já adquire, ok? Uh, e aí a gente pode falar que são as qualidades que herdamos com o objetivo de promover a continuidade da nossa espécie e a criação de novas ferramentas para a evolução. Isso é muito interessante, depois nós vamos aprofundar o que de fato é essa inteligência inata, mas aí entra uma pergunta. Mas onde de fato está essa inteligência inata? Onde ela se apresenta? E o lugar onde essa inteligência está gravada é justamente no nosso DNA. Mas o que seria então de fato essa inteligência inata? Por exemplo, quando você corta o dedo, o que acontece para ele cicatrizar? Você não precisa pensar, isso é algo que o seu organismo naturalmente faz. Por exemplo, quando você come, o processo de sentir fome, todo o processo de absorção desses nutrientes e de eliminação, como ele acontece? O processo de você ficar doente e naturalmente se recuperar dessa doença, e até o processo de procriação, da fecundação, de todo o desenvolvimento desse feto até ele se tornar um embrião, desse feto, até ele se desenvolver e se tornar uma criança. Então, assim, tudo isso a gente acabou adquirindo, todas essas ferramentas, e tudo isso foi adquirido de forma inata. Então, foi passando dos nossos antepassados até chegarem a nós. Então, isso tudo a gente considera como inteligência inata. Vale destacar, essas qualidades, elas não só aplicam só a nós, mas a todos os seres vivos que herdam com o objetivo de promover a continuidade de sua espécie para a criação de novas ferramentas para sua evolução. Vamos lá então, um dos conceitos que é importante nós trabalharmos é a filogênese e a ontogênese. O que é a filogênese então? A filogênese é a evolução da espécie segundo a doutrina do transformismo. E a ontogênese é o estudo da origem do desenvolvimento de um organismo, desde o embrião, o óvulo fecundado, até atingir a sua forma plena. Por exemplo, a gente tem aqui vários bichinhos, né? E eles são bem parecidos. E cada um deles vai formar uma espécie diferente. E a gente, observando a evolução e o desenvolvimento desses embriões, a gente vai ver que a gente tem desde um peixe até um ser humano. Todo esse processo que a gente observa dessa evolução do peixe para a salamandra, da tartaruga, até chegar no humano, a gente fala isso de filogênese, que é a evolução da espécie, segundo a doutrina do transformismo. E a ontogênese é justamente o desenvolvimento desse óvulo até chegar ao ser totalmente desenvolvido. E essas são uma das bases que a gente vai usar muito para explicar o conceito do curso, da decodificação. Ok? Esse daqui é um exemplo da ontogênese humana. E a gente pode observar que ali por volta do 37º dia, a gente pode observar que nós temos uma pequena cauda. Então, assim, nós passamos bilhões de anos de evolução, desde uma bactéria, um peixe, a um anfíbio, um réptil e a um ser humano, em cerca de 3 meses. Então, todo o processo de evolução da ontogênese humana, que é muito próximo da filogênese, nós passamos nesse período. E é muito interessante, então, a gente acabar comparando a noção do comportamento animal com o comportamento humano. A gente vai dar um exemplo bem interessante aqui. Por exemplo, aqui a gente tem um cachorro macho urinando para demarcar o território dele. Como é que a gente sabe que ele é macho? Porque está levantando a perna. E é interessante que os homens, eles também fazem o xixi deles em pé.
Já essa daqui é uma fêmea, como você sabe que ela está fazendo xixi sentada. O que é interessante é que é o mesmo padrão de comportamento de uma mulher. E isso é muito interessante porque vai definir, inclusive, a noção do que é a demarcação de território para o macho e para uma fêmea, como a gente vai descobrir mais para frente durante o curso. Esse exemplo também é bem interessante. São dois leões que estão lutando por o quê? Por território, por fêmeas, por alimento. Aí você olha e fala, tá, e aí? Por que estes dois homens estão lutando? Por reconhecimento, por dinheiro, por fama, por mulheres. No fundo, os dois lutam por um território e eles querem conquistar esse território. Ok, então a gente entendeu o que é de fato essa inteligência inata. Agora vamos entender como fazer esta decodificação. A decodificação, então, ela vai ser realizada através de duas ferramentas. Uma delas, a nova medicina germânica, e a outra, a astrologia sistêmica, ou astrologia aplicada à clínica. Então vamos falar, inicialmente, da nova medicina germânica. Então, quem criou a nova medicina germânica justamente foi o Hammer. E ele era médico, especialista em doenças de cabeça na clínica oncológica na Universidade de Munique. Além disso, ele foi teólogo e físico. E ele realizou, além disso, estudos em filogênese, ontogênese, embriologia e etologia animal, que é justamente o comportamento dos animais. A história e a pesquisa do Hammer, então. Então, um fato que foi muito relevante para o Hammer desenvolver essa pesquisa foi que em 1978 o filho dele acabou falecendo. E por conta desse falecimento, a esposa dele acabou desenvolvendo um câncer. E como ele trabalhava nessa parte de oncologia, ele começou a observar que todos os pacientes passavam por um episódio extremamente estressante anterior ao desenvolvimento desse câncer. Então, a partir disso, ele criou o conceito da conexão entre o corpo e a mente, a noção da emoção, que influencia diretamente do corpo. E aí, a partir do princípio que ele falava que o cérebro controlava o corpo, ele pesquisou nas tomografias dos pacientes dele e ele observava algumas bolinhas que ele deu o nome de focos de Hammer. Esse é um exemplo dos focos de Hammer, que são justamente essas duas esferas. E até foi interessante que o Hammer ele questionou na época sobre isso e simplesmente falaram, isso são achados de imagem, não é relevante. Mas ele começou a observar justamente que os pacientes que apresentavam os mesmos sintomas, os mesmos problemas, eles tinham esse foco no mesmo lugar. Então ele começou a ver que isso realmente era importante. E aí ele descobriu que cada doença do cérebro então tinha um foco específico numa determinada região. E a partir disso, ele desenvolveu 5 leis biológicas. E essas leis elas podem ser aplicadas tanto nos homens quanto em qualquer animal. E ele expressa a ideia sempre de trindade, numa ideia de que as doenças do homem e a do animal elas sempre vão acontecer em 3 níveis. São elas percepção, que é um sentimento, uma determinada região do cérebro e um órgão específico que vai ser controlado por essa região do cérebro. Vamos dar um exemplo do que é essa trindade. Por exemplo, então você vai ter uma região do cérebro específica que vai controlar uma determinada parte do seu órgão e uma percepção, então, um órgão específico dessa parte do seu cérebro e uma percepção. No caso, por exemplo, quando a gente falar de artérias coronarianas, o cérebro vai ter uma região específica que vai representar esse órgão e a percepção, por exemplo, seria uma conquista de um território. Então, qual seria o sentido biológico desse cachorro que está fazendo xixi ali? Ele está justamente demarcando o território dele. E essa é a percepção. Então, quando a gente fala na noção de urinar, a gente pensa então numa determinada região do cérebro que vai estar sendo responsável por controlar essa região da bexiga, que é o órgão, e aí você vai ter uma percepção, que é justamente demarcar o território. E aí vocês me questionam, tá, Adriano, e para que isso serve na minha clínica? Se um paciente apresenta, por exemplo, uma queixa de enurese noturna, é exatamente o que? Essa criança está tentando demarcar o território dela. E esse é o sentido biológico, e é isso que você vai buscar para essa criança. Muito bem, agora a gente vai falar então na parte da decodificação da astrologia sistêmica ou astrologia aplicada à clínica. Quando nós pensamos então na astrologia aplicada à clínica, nós vamos falar então da ideia do clã ao indivíduo. O que isso significa? Que o indivíduo nada mais é do que a somatória de tudo que o clã dele passou. E a gente fala que ele, na verdade, é uma sombra projetada. O que é isso? Por exemplo, vocês veem essa foto. Vocês veem que ali é uma praia e vocês veem várias coisas compridas. Isso são prédios, certo? Vocês estão vendo os prédios? Não, mas vocês sabem que estão ali como? Pela sombra, certo? E essa é a sombra de uma árvore. Vocês não veem a árvore,
mas através do formato vocês vão saber que é uma árvore. Então, qual é a ideia aqui? O desafio é finalmente sair deste caos, do impensado, do não dito e da repetição. Compreender e se empoderar da sua história familiar e de seu passado, para assim poder tomar os seus rumos. Então, qual é a ideia? Você é apenas a projeção de tudo aquilo que seus antepassados viveram. Então, você é a somatória de tudo isso. Então, você ter a consciência do que aconteceu no seu passado, você pode modificar isso e tomar rumos diferentes. Quando nós falamos da astrologia sistêmica, a gente vai trabalhar sempre a noção de eixos. Sendo que o primeiro eixo a gente vai falar do eixo do indivíduo, onde esse eixo nós vamos encontrar as ferramentas e a problemática essencial do indivíduo. O que isso significa? Que a gente vai encontrar ali todas as ferramentas que ele tem, que são necessárias para ele lidar com os problemas e esses problemas que vêm decorrente dos históricos familiares dele, ok? E aí a gente vai falar do eixo do clã, que é onde você vai encontrar a função do indivíduo dentro do clã e a fragilidade do clã a ser corrigida. Então, nesse segundo eixo, você vai encontrar qual é a função dele dentro da família dele e dentro do mundo também. E aí, exatamente porque ele vem para trabalhar algo que foi fragilizado dos antepassados dele. E é justamente isso que a gente vem para trabalhar. Resumindo, a gente vai entender todo o passado do nosso paciente para a gente saber onde ele está dentro do presente dele, o que ele já trabalhou e o que ele não trabalhou, e automaticamente ver o que ele ainda tem a por vir a trabalhar. Bom, o curso então ele vai ser organizado em 3 momentos, em 3 partes, ok? A primeira parte, totalmente o conceito da nova medicina germânica. Uma segunda parte, a gente vai explicar aquilo que a gente vai chamar de transgeracional, que vão ser os ciclos e essa astrologia sistêmica. E a última parte, a gente vai integrar, vai passar uma ressignificação e um tratamento corporal. Com relação à nova medicina germânica, a gente vai organizar da seguinte forma. A gente vai passar então primeiro os conceitos básicos, que vão ser justamente as 5 leis de Hammer. Depois a gente vai passar a origem embrionária de cada tecido, sendo ele então do endoderma, os tecidos advindos do endoderma, do mesoderma antigo, do mesoderma novo e do ectoderma. Então, recorrente a isso, depois a gente vai passar então as constelações esquizofrênicas, que vão ser todos os conflitos psiquiátricos que o paciente vem a apresentar. Por exemplo, depressão, ansiedade, bulimia, anorexia, mitomanias, entre outras. Com relação ao transgeracional, ainda nós vamos falar dos ciclos de vida, que são os ciclos que o paciente monta e ele vai repetindo durante a vida dele. Além disso, nós vamos passar um heredograma, que é a organização da estrutura familiar, como ela vai ser feita, além do sentido biológico da posição familiar, a importância de saber se o paciente é um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto e assim por diante na ordem de nascimento dos filhos, e logicamente essa astrologia sistêmica, onde a gente vai apresentar para ele a informação que ele vai trazer a partir do signo, e aí nós vamos decorrer a partir disso a história que ele vem para ser trabalhado. E a integração ela vai ser feita da seguinte forma. A gente vai pegar então todos os conceitos da nova medicina germânica, da astrologia aplicada à clínica, a posição familiar, o heredograma, os ciclos, e nós vamos integrar todo esse conteúdo e mostrar de uma forma clínica como se utilizar todos esses conceitos. E aí por final então a gente vai pegar e vai ressignificar e passar um tratamento corporal. A ressignificação seria a mudança da percepção, e a gente vai trabalhar alguns conceitos como a noção de qual caminho tomar, existe um caminho certo? Ou todos os caminhos levam no mesmo lugar. A noção também de qual é o sentido da vida, por que nós estamos aqui. Outros conceitos também sobre o que de fato é certo ou errado, ou existe certo ou errado, ou a noção também de física, de ressonância para utilizar, para mudar toda essa percepção do paciente. E com relação ao tratamento emocional, então, aí a gente vai fazer essa parte através de estímulos corporais. E aí a gente vai usar através da pele, então, um trabalho de toque muito sutil e também até um toque não na pele, mas algo para a gente expandir, ok? Muito obrigado pela atenção, espero ter explicado de uma forma prévia sobre o curso. Qualquer coisa, fico à disposição. Muito obrigado.